agora, pode ter certeza que a gente já sairia daqui abençoado. Pode ter certeza, né? Porque aquele que se derramou diante da presença do Senhor, nesses louvores, adorando, entronizando, glorificando a Ele, querido, já sai daqui com a alma lavada. Mas ainda o Senhor tem mais. E nós queremos mais dEle. E é por isso que nós estamos aqui, nessa noite. E antes de eu ministrar a palavra, eu quero, juntamente com você, a gente fazer uma oração, para preparar o nosso coração. Quem sabe, muitas coisas aconteceram até você chegar aqui. Quem sabe essa semana já foi uma semana conturbada. E às vezes a gente fica pensando naquilo, né? Que aconteceu, naquilo que não deu certo. Mas o nosso coração ele precisa estar aberto para aquilo que Deus quer fazer. Para aquilo que Deus quer nos entregar nessa noite. Então, juntamente comigo nós vamos fazer uma oração. Agradecendo a Deus por essa oportunidade. Hoje nós podemos estar aqui, reunidos como igreja. Glorificando, entronizando a Ele. Glória a Deus, Pai. Nós queremos colocar diante da Tua presença as nossas vidas nessa noite, Senhor. Te agradecendo primeiramente pelo dom da vida. Senhor, nós acordamos e nós estamos vivos. Estamos respirando. Nós tivemos a oportunidade de estar junto da nossa família, junto com os nossos amados. E nós queremos nesse momento, Senhor, bem dizer, te glorificar, Senhor, por tudo que Tu tens feito sobre nós, a Tua proteção, o Teu cuidado, Senhor, em cada detalhe. Eu sei que Tu tens guardado e protegido os nossos, a nossa família, a nossa casa, assim como a nossa vida. E eu te peço que nesse momento, Senhor, Espírito Santo de Deus, faça obras sobre os nossos corações, sobre as nossas mentes, e que nós possamos sim ouvir e deixar, Senhor, essa palavra que nós vamos ministrar nessa noite, entrar nos nossos corações. Para que isso venha servir como uma orientação para que a nossa vida, Senhor, para que nós viemos viver de verdade aquilo que Tu queres e aquilo que Tu tens para cada um de nós. Obrigado por todas as coisas, nós Te louvamos, nós Te bendizemos e Te glorificamos nesse momento. Amém e amém. Amém? Glória a Deus. Queridos, o tema da mensagem dessa noite é o coração no lugar certo. E eu não estou falando de um coração de carne, porque eu sei que ele está aí no teu lugar certo, certo? Está batendo aí? Está batendo, né? Se você sente ele batendo, é porque ele está aí. Se você está acordado, se você está vivo hoje, é porque o teu coração está batendo. E isso é maravilhoso. Já é uma coisa assim que eu digo, meu Deus, como tem pessoas que ainda não creem num Deus tão maravilhoso, que a gente não precisa recarregar o nosso coração, todo dia ele está batendo. Está batendo ali, ó. Está ali, batendo. Bombeando o sangue para o nosso corpo inteiro, para que a gente venha estar vivo, levando através do nosso coração, o sangue passa. Se a gente for falar sobre anatomia aqui, nós vamos bem longe. Porque o sangue é necessário que passe sobre todas as células, sobre todos os órgãos. Para que leve os nutrientes, para que leve o oxigênio, para que leve... Meu, gente, nós podemos falar aqui. E eu não vim para falar do nosso coração físico. Mas eu vim, sim, falar do centro da nossa vida. Porque toda vez que a Bíblia fala em coração, ela está falando do centro da nossa vida. Porque quando a gente ama com todo o nosso coração. E quando a gente odeia de todo o nosso coração.
Já parou para pensar nisso? Então o coração, ele rege algo nas nossas vidas. E é por isso que esse tema é um tema que, de verdade, eu quero que esse tema pegue você nessa noite. Que você venha compreender a profundidade e o quão é importante o nosso coração estar no lugar certo. Então, queridos, estamos no ano Elpis, né? E para quem nunca ouviu falar sobre essa palavra, que foi iniciada no começo do ano, desde janeiro, falando em Elpis, né? Elpis é uma palavra grega que quer dizer esperança. E traduzida, ela quer dizer expectativa de coisas boas. Quantos aqui estão com essa expectativa de coisas boas? Isso é algo que tem que ser colocado no nosso coração todos os dias. Aquela expectativa que Cristo, que Deus o Pai, que o Espírito Santo de Deus está no controle de todas as coisas sobre a nossa vida. E a gente, tendo essa certeza que Ele está no controle, com certeza nós teremos expectativa de coisas boas. Tá? Então, como eu posso viver coisas boas na minha vida? Como eu posso viver Elpis nesse ano? Quem sabe está passando isso aí no seu coração e na sua mente. Quem sabe essa pergunta aí dentro de você. Mal começou o ano e eu só tenho vivido notícias ruins. Quem sabe essa é o teu pensamento nesse exato momento. Mas eu quero dizer para você que viver a graça é uma prática diária. Viver a graça, que é Cristo, é uma prática diária, gente. E a graça, a gente tem escutado muito que na graça a gente não precisa fazer nada, certo? Porque Jesus já fez tudo. Jesus, que é a graça, fez todas as coisas. E quem sabe aí você tem esse pensamento. Eu não preciso fazer nada. Jesus já fez tudo. Porque eu vivo escutando você, a Sara e o próprio Guilherme falar isso na plataforma. E essa frase que nós falamos, Jesus já fez tudo, é algo que realmente é real. Jesus já fez tudo. Jesus já fez tudo. Acontece, queridos, que a gente vai entender um pouquinho nessa noite que aquilo que é possível para mim e para você fazer, a atitude, ela tem que vir de nós. Jesus já fez tudo aquilo que eu e você, nós jamais conseguiríamos fazer. E é por isso que eu e você, como igreja, precisamos ter atitudes que edificam a igreja. E atitude é prática. Atitude é prática. É algo diário que tem que ser feito. É uma atitude minha e sua. São atitudes que vão edificar a minha vida, que eu sou a igreja, mas no mesmo tempo também vai edificar a igreja, a comunidade num todo. Vocês estão conseguindo compreender o que eu quero colocar? A tua atitude influencia muito aqui também, como num corpo inteiro. Se você bater o dedinho mindinho, é o dedinho mindinho que vai doer. Mas o corpo inteiro ele responde. É ou não é? Bateu na quina lá. O que você faz? Vai sentir? Vai sentir.
cada um de nós aqui faz parte da igreja, da comunidade, aonde a gente está inserido, né? E nós precisamos ter essa visão. Jesus já fez tudo, certo? Mas nós também precisamos fazer nossa parte. Jesus fez o que a gente nunca, jamais conseguiria fazer. Por exemplo, você consegue se curar? Não. Você consegue se curar? Não. Você consegue se salvar? Você conseguiria se salvar? Não. Pelo maior esforço que você pode fazer, você não vai conseguir se salvar. Você consegue se redimir? Não. Você consegue ir para o céu? Não. Eu estou falando sem Jesus, tá, gente? Estou falando você. Você consegue se abençoar? Você consegue ter acesso às heranças e às bênçãos? Não. Então a resposta é não. Mas mesmo assim tem coisas que eu e você, nós precisamos ter atitudes. Atitudes. Porque é dessa forma que nós vamos viver o melhor de Deus na nossa vida. E é por isso que eu quero falar um pouquinho nessa noite sobre isso. Se eu e você estamos entendendo a graça, estamos vivendo essa graça, automaticamente nós vamos estar vivendo por fé e em descanso. Um exemplo disso que eu acabei de falar. Você consegue se salvar? Não. Agora, se você entende a graça e entende tudo que Cristo conquistou para você, por meio dele, por fé, escute bem, por fé, queridos, por fé e no descanso, o descanso ele remete o quê? Eu entendi. Eu creio que Jesus é suficiente e que aquilo ali ele alcançou para a minha vida. Então eu descanso. Então quando eu entendo a graça, eu vivo por fé e em descanso. Porque eu creio que Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Mas as minhas atitudes farão a diferença. Por isso que nós precisamos ter o nosso coração no lugar certo. E é isso que a gente vai entender um pouquinho nessa noite, né? Aonde está o nosso coração? E é uma pergunta que eu quero que no decorrer dessa palavra, você se faça. Onde está o meu coração? Aonde se encontra o meu coração nesse momento? Ah, eu estou aqui na igreja, pastora. Não. Você vai entender. O nosso coração, ele precisa estar no lugar certo. No reino de Deus, queridos, Deus, ele nos surpreende constantemente. Escute bem o que eu estou falando para você. Se tem alguém que vai te surpreender constantemente, é Deus. Ele te surpreende constantemente, sem se importar quão grande é a nossa fé. Você crê? Você tem fé em Deus? Ele vai te surpreender. Tem gente que imagina assim, eu tenho que ter uma fé do tamanho de uma montanha para a coisa acontecer. Ei, você está pensando errado. A tua fé pode ser do tamanho do grão de mostarda, mas se a tua fé estiver no lugar certo, que é Cristo, e tudo aquilo que Ele fez, essa fé ela é potencializada diante do Pai. Então tem gente que está preocupado.
Ah, mas a minha fé não é tão grande assim para ver o milagre. Não é a tua fé que faz o milagre. É Cristo que faz o milagre. Mas você tem que ter fé. E o teu coração tem que estar no lugar certo, que é Jesus. Se nós temos um coração fiel e descansamos nele, poderemos entender algumas atitudes que podem nos levar a um caminho de constante bênçãos. É algo assim que, quando o nosso coração, ele é fiel e descansa naquilo que Cristo conquistou, naquilo que Cristo alcançou para nós, descansa na graça, gente, algo poderoso acontece. Nós vamos entender que se nós tivermos certas atitudes, isso vai fazer com que a nossa vida seja algo constante, as bênçãos de Deus sobre nós. Fé, descanso e coração no lugar certo. Mateus 25, 23, eu quero trazer nessa versão da King James, de 1611, essa versão. Não é a King James atualizada, tá? Então aqui diz assim, ó. Disse-lhe o seu senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel sobre poucas coisas, e eu te farei governante sobre muitas coisas. Entra na alegria do teu Senhor. Aqui Jesus estava falando, contando essa parábola, contando sobre isso. Porque você está entendendo que ali a palavra Senhor, ela está na letra minúscula. Ele estava falando de alguém que confiou seus bens, que confiou, quem sabe, dinheiro, que confiou coisas preciosas para uma pessoa, para um servo. E é tão interessante, eu amei essa versão e escolhi esta, porque ela diz o seguinte: foste fiel sobre poucas coisas. Foste fiel sobre poucas coisas. Tem gente que tem aquela ideia equivocada, errada. Gente, Deus não quer arrancar nada de você. Deus não quer nada de você. Deus só quer o teu coração. Só que o teu coração, que é o centro de tudo na tua vida, você tem que entender que Deus também te coloca à prova aonde está o teu coração. Por isso que Ele pede, mantenha a casa, ajude a obra, ame pessoas, seja uma igreja generosa. E Ele deixa bem claro. Ele deixa bem claro isso. Foste fiel em poucas coisas. No pouco que você tem, você foi fiel a Deus. O teu coração está voltado para quem? Para Ele. Nós temos que ter nosso coração no lugar certo, gente. Não adianta a gente trabalhar que nem um maluco, trabalhar que nem um camelo, perdão da palavra, viver uma vida aonde você se torna escravo. Jesus já te libertou, você já é livre disso. Deus, Ele pergunta: quem é realmente o teu Deus? O teu Deus é quem? Aonde está o teu coração? Teu coração está no lugar certo?
Nós temos que ter esse entendimento. E é mais maravilhoso ainda que diz assim, ó, eu te farei governante sobre muitas coisas, quando você é fiel nas poucas coisas que você já tem. Você consegue compreender isso? Quando nós somos fiéis às poucas coisas, ele diz que ele vai fazer da gente governante sobre muitas coisas. Em outras palavras, eu, Deus, o Pai, tenho coisas grandiosas para a tua vida. E ali continua, entra na alegria do teu Senhor. E aí, me chama essa atenção, essa é uma bela recompensa. Escute bem. Não só gozamos de nossa própria alegria, porque quando a gente dá, escute bem, dê com alegria, diz a palavra. Quando a gente dá, pode ter certeza, quando eu dou um presente, gente, me perdoa, eu não vou dar um presente e dizer, pega aqui. Não, tu já vai com aquela intenção, eu vou dar. Eu tenho um presente para ti, Fábio. Olha, quando eu vi essa garrafa, eu logo lembrei de ti. Amei, é a tua cara. É a tua cara, é bem isso aí. Agora já pensou chegar para Fábio e dizer, Fábio, eu tenho um presente para te dar. Mas, não, será que eu dou? Será que eu não dou? Quando a gente dá, a gente faz com alegria, não é? Então, olha a recompensa. Não só gozamos de nossa própria alegria, mas entramos na alegria do Senhor. Tu sabe o que é a alegria do Senhor? Não é a tua alegria, é a alegria do Senhor. Quando você entra na alegria do Senhor, Ele está te dando a alegria dEle. Não tem nada mais contagiante, e mais fortalecedor, e mais edificante, do que a alegria do próprio Deus em nós. Sabe aquele dia que você está de bem com a vida, e que tudo você agradece? Pois olha, eu vou dizer para você, potencialize isso. Essa é a alegria do Senhor sobre a tua vida. É algo maravilhoso. De fato, nos será dado o melhor do melhor. Escute bem. É isso que Deus quer fazer na minha vida e na sua. Ele quer dar o melhor do melhor. E eu vou falar uma coisa, fazemos muito pouco diante de tudo o que Ele fez. Fazemos muito pouco. Sabe por quê? Nós temos a pensar no amanhã. Isso é um mal do ser humano. A gente fica pensando no amanhã. E acabamos só imaginando no que haverá nas nossas mãos. Escute, será que eu vou ter? Será que eu não vou ter? Mas será que vai faltar? Sem entender que o que fazemos, gente, é uma oportunidade do presente. Nesse exato momento, Deus está te dando uma oportunidade de fazer para Ele. Por quê? Porque essa é a visão que Deus, o Pai, tem para você no futuro. Ele quer fazer algo extraordinário, mas muitas e muitas vezes nós achamos que o dia de hoje Deus está me pedindo algo, ou o dia de hoje eu vou servir alguém, ou o dia de hoje eu vou fazer algo para outra pessoa, ou para o Senhor. Porque eu vou falar uma coisa para você. Tudo que você faz para pessoas, você está fazendo para o próprio Jesus, tá?
Ele mesmo fala isso. Jesus morreu por pessoas. Jesus não morreu por carro. Jesus não morreu por casa. Jesus não morreu por bens. Jesus morreu por pessoas. E nós, como igreja, precisamos entender isso. O nosso coração também precisa estar voltado por pessoas. O nosso coração precisa estar voltado para pessoas. Quando eu entendo que todo dia é uma oportunidade de eu fazer algo, eu e você, nós vamos acabar entrando na visão de Deus. Escute o que eu vou falar para vocês. E algo extraordinário vai acontecer na minha vida e na tua. Nós precisamos entender isso. Nenhuma oportunidade é maior do que a outra. Amanhã eu vou esperar uma oportunidade melhor. Irmão, cuidado. Amanhã você não está vivo. Morreu. Viva hoje. Faça hoje. Faça hoje. Viva hoje. Agradeça hoje. É hoje. Tem muita gente achando que as oportunidades... mas vai ter uma oportunidade melhor. Irmão, faça do teu dia um dia único. Nós devemos utilizar o que temos nas mãos para alcançar o que temos no coração. A minha atitude vai falar muito o que está no meu coração. E o meu coração e o teu coração precisam estar no lugar certo. A chave do nosso futuro se encontra na fidelidade, escute bem, e o reino de Deus requer fidelidade em todo momento. E o que quer dizer? Lembrando que fidelidade vem da palavra fiel. Se manter fiel, meu servo viverá pela fé. Eu me manter fiel quer dizer que eu tenho fé. Você consegue compreender isso? Se eu me mantenho fiel, eu estou dizendo que eu tenho fé. Eu tenho essa certeza que Deus é por mim. Colossenses 3,17 vai falar sobre isso. Diz o seguinte: tudo o que fizerem, seja em palavras, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Amém? Tudo que a gente fizer, tudo que eu fizer, seja em palavras, seja em ações, é para a gente fazer em nome do Senhor Jesus, dando graças ao Pai. E essa é uma atitude que nós precisamos colocar, ou ter essa atitude, colocar em prática. E isso é diário, gente. Não é só quando tudo está dando certo. Não é só quando o dinheiro está sobrando. É algo assim que tem que ser uma prática diária. Fidelidade em todas as áreas da nossa vida. Ser fiel, isso demonstra fé. Amém? Nós precisamos compreender isso. Então, aonde é que está o teu coração nessa questão? Finança. Teu lugar,
teu coração está no lugar certo? Eu sei que é uma coisa que às vezes incomoda falar. Mas nós precisamos ter essa atitude. Porque se eu entendo graça, se eu entendo que Jesus é suficiente na minha vida, se eu entendo que Deus está no controle de todas as coisas, por que ainda eu sou aquela pessoa que estou amarrada nessa área? Outra coisa que eu quero falar sobre flexibilidade. Flexibilidade. É outra coisa que o meu coração ele precisa estar no lugar certo. Flexibilidade vem de ser flexível. Bem-aventurados os flexíveis. Feliz, feliz aquele que é flexível, aquele que é maleável. Sabe por quê? Porque todo flexível está predisposto à mudança. E eu vou falar uma coisa para vocês. Tem gente que começa o ano dizendo esse ano vai ser diferente. Mas acaba fazendo tudo igual ao 2022. E quer que 2023 seja diferente? Não vai ser diferente. Você já viu que o 2022 foi totalmente desastroso? Porque quem sabe as tuas atitudes, você não conseguiu ter essa flexibilidade para entender que tem áreas da nossa vida que precisam ter mudança. Gente, nós somos seres humanos. Se a gente vê um bebezinho que nasce, ele é desse tamanhinho, a mãozinha é desse tamanhinho, e ele vai crescendo, ele vai conforme passando os anos, ele vai tendo mudança. E por que no nosso coração, a gente muitas vezes é inflexível? Falou de um certo assunto, a gente faz o quê? A gente se arma. A gente não quer saber, a gente não é flexível, a gente não é maleável, mas quer mudança. Não vai acontecer mudança, porque para a mudança acontecer, nós precisamos ter essa flexibilidade. O nosso coração precisa estar no lugar certo. E acabamos, se não houver mudança, se não houver essa flexibilidade, nós vamos estar limitando o que o Pai quer fazer. Gente, tem pessoas que não gostam de mudança. Eu sei que mudança é algo punk, é desconfortável. Mudar a tua vida, mudar a tua rotina, mudar teus pensamentos, fazer mudança de casa já é terrível. Misericórdia. Eu já começo a me arrepiar. Só de pensar o que eu tenho que tirar, e o que eu tenho que colocar, e o que eu tenho que... Jesus. Tu tem que estar muito disposto. Acontece que mudanças, elas precisam acontecer na nossa vida. Para que nós possamos viver o melhor de Deus na nossa vida. Como cristãos, a mudança deve ser constante. Tem que haver um crescimento. Um amadurecimento. Nós temos que subir de nível. O próprio Paulo diz que a gente não pode ser criancinha a vida inteira, tomando leitinho. A gente também tem que escutar umas palavras mais fortes, um churrascão, comer umas feijoadas, que é a palavra de Deus, vou falar assim, né? Pega um bebezinho e enfia uma feijoada. Tu mata a criança. Tem que ser leite para ela. Mas conforme ela vai crescendo, tu vai fazer o quê? Vai dar uma comida com substância. Assim é a gente como cristão. A gente não pode ficar escutando sempre... Ah, pois é.
Deus te ama. E Deus te ama, tá? Deus te ama, Ele continua te amando. Mas tem coisas que nós precisamos entender. Que nós precisamos crescer. Isso tem que ser constante. E como vai acontecer? Mudança de mentalidade. Como é que eu vou crescer? Como é que eu vou subir de nível? Tendo a mudança de mentalidade, gente. Aprendendo mais, sendo flexível, amém? E assim, sem flexibilidade, não é possível acontecer a mudança. Então, no reino, seja a minha vida profissional, familiar, como igreja, como liderança, tá? Quando a gente é flexível, vai experimentar mudanças que Deus tem para as nossas vidas. Nós vamos acabar experimentando o melhor de Deus para nós. Que se nós ficássemos estagnados ali, inflexíveis, não deixar a coisa acontecer, Deus ele não pode trabalhar. Deus está querendo tratar das nossas vidas como casal, família, igreja, profissão. Já viu um casal que os dois são inflexíveis? É complicado. É um bate de cá e um bate de lá, e é um puxa para cá e é um puxa para cá, e não entra num consenso. Agora, ser sempre um inflexível e um sempre... Vai, amor, tá bom, amor. Vamos, amor, vamos. Tu quer ir para cá? Amor, vamos, amor. Uma hora, a peteca, a corda vai arrebentar. Vocês estão entendendo que tem gente que precisa ser flexível? O casamento, para dar certo, gente, um tem que ceder um pouco, o outro tem que ceder mais um pouco. Tem dia que eu não cedo, mas tem dia que o pastor cede. Tem dia que o pastor não cede e eu cedo. Flexibilidade. Vamos se adaptar, vamos ser maleável, né? Ser flexível nos permitirá a entrar no que Deus, o Pai, tem para nós. Tem para nós. Deus tem algo maravilhoso para nós, né? Onde há mudança, há progresso. A igreja que passou por uma transição, houve progresso? Houve. Teve que acontecer mudança? Teve. Teve gente que não aceitou a mudança? Amém. Pegou, botou a mudança em cima do caminhão e se mandou. Mas aqueles que ficaram, receberam a mudança, estão vivendo o melhor de Deus. Não é isso? Não ficou mais leve? Tem gente que ainda está carregando o fardo. Ai, chibatada. Nós estamos aqui, livre, leve, solto, adorando a Deus. Vocês estão me entendendo? Tem gente que vive se auto-penitenciando. Porque eles mesmos não aceitaram a mudança. Foram inflexíveis. E não estão abertos para saber aquilo que Cristo fez, aquilo que Cristo conquistou, aquilo que a graça alcançou. Quantos casamentos são rompidos por causa da inflexibilidade? Isso é em tudo, gente. Queridos, colocar o nosso coração no lugar certo, no centro da vontade de Deus, e viver tudo que Cristo conquistou para nós, isso é algo que nos torna flexíveis. Porque a gente sabe que Jesus, Ele conquistou. A gente sabe o que é essa graça maravilhosa. Então a gente fica aberto para saber mais
e mais daquilo que Ele tem para nós. Então a gente está aberto para isso. Somos edificados e o nosso coração está no lugar certo. O nosso coração está no lugar certo quando vivemos também livres de comparações. Aqui é uma coisa que muitas vezes é algo muito triste que acontece dentro da igreja, que não deveria acontecer. A comparação não é saudável, tá? Eu me comparar com fulano, eu me comparar com ciclano, vamos comparar essa igreja com a outra igreja. Não é saudável. Por que eu estou falando isso? Porque a comparação, ela não é saudável porque ela rouba sua identidade e o seu propósito. E tira o nosso coração de estar no lugar certo. Porque o nosso coração fica voltado para o quê? Quando a gente começa a ter comparações, fazer comparações. A gente acaba ficando frustrado, decepcionado com a gente, com os outros. A gente acaba desanimando. Amém? E isso é muito triste. Precisamos ouvir e ouvir e ouvir a mensagem de Cristo. Por que se fala tanto nessa palavra? Por quê? Para que a tua fé seja edificada? Sim. Mas também para você entender quem Deus é, quem é Cristo e quem você é em Cristo. Que você tem uma identidade. E essa identidade nova foi conquistada por Cristo no momento que Ele diz está consumado. Então como é que eu vou compreender, né? Como é que eu vou entender o que Jesus conquistou para mim? Como é que eu vou compreender o que o Pai tem para mim? Como é que eu vou compreender, gente? Ouvindo e ouvindo e ouvindo e ouvindo a palavra de Cristo, a palavra da graça. E toda palavra que Cristo traz, Ele acaba te dando boas notícias, boas novas. E você acaba automaticamente criando esperança no teu coração, que é o quê? Elpis, expectativa de coisas boas. Sabe aquele dia lascado, aquele dia que tá punk? Sabe aquele dia terroroso? E aí lá vem no teu coração, o Espírito Santo te coloca aquela esperança viva. E você começa a se apegar àquela esperança. Uau, é verdade, Senhor. Eu sei que Tu tens o melhor para mim. Eu sei que Tu estás no controle de todas as coisas. Sabe o que acontece? Você não cria uma expectativa que aquilo que não está dando certo vai dar certo? Não é assim? É assim. Então, queridos, nós precisamos entender que o nosso coração ele precisa estar no lugar certo. Não podemos ficar fazendo comparações. Não podemos olhar para o pasto do vizinho que é mais verde, como se diz um velho ditado. O teu também está verde, é tu que não está enxergando. Às vezes a gente olha a vida do outro e diz assim, aquela vida daquela pessoa é extraordinária, é maravilha. Esse é o problema das redes sociais. É muita gente só com maquiagem feita pelo próprio aparelho, com aplicativo, com programinha. É ou não é? É. Isso quando eles não fazem Photoshop, faz assim. Mira uma miss. E daí a gente fica frustrado,
gente olha aquilo ali e diz, meu Deus, não é assim? Por isso que você precisa entender quem você é em Cristo. Você é amada, você é amado, você é abençoado, você é favorecido. Não viva das comparações. Coloca o teu coração no lugar certo. Qual é a tua identidade verdadeira que Cristo já te deu? Foque nessa. Porque senão, queridos, quando a gente quando nós não temos identidade, quando nós não entendemos a nossa identidade, vivemos uma vida de comparações e acabamos comprometendo e sabotando a nós mesmos, impedindo o que Deus tem para nós. E é uma vida lascada daí. Então o meu coração ele precisa estar no lugar certo. Amém? E isso acaba impedindo a edificação da igreja, que é você. Porque você começa a ter comparação, e você começa a se olhar, e você começa a se ver. E também acaba impedindo, numa visão total, como comunidade. Porque já pensou todos nós ter a mesma visão? Quem nós somos em Cristo? Qual é a minha identidade em Cristo? Tu já parou para pensar que potência seria isso? Cada um entender a sua identidade. Cada um proclamar a sua identidade que Cristo conquistou. Olha a potência em comunidade, agora nós juntos. Gente, a coisa ia ser, olha, power. Power. Porque quando eu e você nós entendemos a nossa identidade em Cristo, o nosso coração está no lugar certo. E nós somos edificados todos os dias. E para finalizar, querido, o coração está no lugar certo quando entendemos que tudo tem seu tempo. Tudo tem seu tempo. A gente vive num mundo onde tudo é feito em 3 minutos. Apertou o negócio lá do micro-ondas, tá. Miojo, 3 minutos, tudo é muito praticidade, tudo é muito prático, tudo muito rápido. E a gente acha que na nossa vida tem que ser assim também. Tudo tem o seu tempo. Uma semente que é plantada, ela tem um tempo para ela germinar debaixo da terra até sair da terra. Saindo da terra, ela tem mais um tempo para ela crescer. Crescendo, ela vai ter mais um tempo para ela florescer. Florescendo, ela vai ter mais um tempo para ela formar o fruto. E tendo esse fruto, vai ter mais um tempo até ele ficar maduro para você poder comer. Está vendo? Tudo tem um tempo. O próprio Salomão, o homem mais sábio que diz a palavra aí que existiu, diz que tudo há tempo. Para tudo tem tempo. Tem tempo para chorar, tem tempo para sorrir, tem tempo para plantar e tem tempo para colher. Por que eu estou falando isso? Gente, sabe quando a gente entende que tudo tem um tempo e que Deus está no controle de tudo nesse tempo, escute bem, o nosso coração acaba sendo colocado no lugar certo. Por que eu estou passando isso, pastora? Eu vou falar uma coisa para você. Eu não sei por que você está passando, mas é tempo de você passar agora. E aí, às vezes, a gente não tem esse entendimento. E a gente acaba tomando decisões irreversíveis para a nossa vida. Porque a gente não entendeu que tudo tem um tempo. E é passageiro.
Quando eu digo que tudo tem um tempo, é porque nós estamos passando por esse problema, estamos passando por essa dificuldade, estamos passando por esse vale, estamos passando. Escute, passando. Você não vai ficar ali. Isso não é eterno, vai passar. Só que nesse estamos passando, aonde está o seu coração? O seu coração precisa estar no lugar certo, que é o quê? Deus, o Pai, está no controle de tudo. E quando eu não tenho esse entendimento que Deus, o Pai, está no controle de tudo, eu acabo querendo resolver pelas minhas próprias forças. E acabo tomando decisões irreversíveis pela situação atual que eu estou passando. E a pergunta é, antes de tomar qualquer decisão, você já falou com o Pai? Você falou com o Pai? Você ouviu o Pai? Porque não é só falar com o Pai. É falar com o Pai, mas esperar e deixar o Pai falar. Você convidou o seu conselheiro Espírito Santo para trocar ideia? Eu estou passando isso aqui, eu vou tomar essa decisão. Calma, gente. Calma. Convida o Espírito Santo para trocar uma ideia contigo. Eu estou passando isso aqui, mas, eu acredito em Jesus, eu creio na graça. Mas escuta aqui, você está descansando nessa graça? Que é Jesus? Nessa situação que você está vivendo? Então, o nosso coração, a nossa fidelidade, não pode mudar diante do que estamos passando, tá? Precisamos nos manter constantes. Entenda uma coisa. Quando o nosso coração está no lugar certo, que é Cristo, nós teremos esperança, nós teremos expectativa de coisas boas, estando em qualquer situação. Pode ser a pior. Porque tudo que nos foi dado mediante a fé pela graça. Escute bem. Nos foi dado pela graça, mediante a fé que nós temos em Cristo. Então, tudo que nos foi dado, só que nós precisamos acessar. Acessar isso aqui, ó. Pegar. Jesus já deixou isso aqui. De graça eu ganhei. De graça Ele me deu. Está na minha frente. Então, mediante a graça, eu tenho essa fé. Eu creio. Que a graça me deu. Mas eu tenho fé em quem? Em Cristo. Então eu acesso. É meu. É assim que funciona. Queridos, entenda que nós estamos falando de várias coisas que o nosso coração ele precisa estar no lugar certo. Mas uma coisa que eu quero deixar aqui, para a gente não se estender muito, porque aqui tem pregação para mais uma meia hora. O que eu quero colocar aqui para vocês é que o que a nossa vida está valendo hoje, se não estiver no alvo, no lugar certo e pelo propósito certo? Ninguém aqui vai ficar para semente. Infelizmente, quero te informar que você vai morrer um dia. Fisicamente. Amém? Você vai morrer, eu vou bater as botas também.
Acontece o seguinte, gente. Tudo isso aqui é passageiro. E tudo que nós temos e o que o Senhor tem nos dado para acessar, seja bens, tudo hoje nós temos que entender que é para Ele, para a glória dEle. A minha vida, ela precisa ser por pessoas. Esse é o propósito pelo qual nós vivemos. Você nasce, cresce, e você não vive para ter coisas. Você vive por pessoas. Esse tem que ser o teu propósito. Porque Jesus veio por pessoas. E quando eu e você, nós temos o nosso coração no lugar certo, nós somos a luz no meio das trevas nesse tempo. Nós vamos fazer diferença na vida das pessoas. Sabe? Tem coisa que a gente não entende, mas Deus vai permitir a gente estar passando, porque tem uma pessoa que está precisando e a gente vai estar cruzando esse caminho dessa pessoa e a gente vai ser aquela luz no meio daquelas trevas. Só para finalizar aqui agora, foi feito um estudo. Os estudos apontam isso. Isso é algo comprovado, tá? Algo científico. Tu sabe que esses cientistas são meio doidos. Eles pegam um grupo tal e um grupo tal e eles fazem umas pesquisas. E a pesquisa aponta que 2 grupos totalmente diferentes, mas que estavam na mesma situação, leito de morte. Leito de morte. Seus últimos minutos de vida, sua última semana de vida. Tinha um grupo que viveu a vida inteira, escute bem, o coração deles estava voltado para as coisas materiais, para aquilo que eles podiam adquirir, para eles, para mim, o que é meu. E sabe o que aconteceu? Diz os cientistas que essas pessoas, o momento delas de morrer, aquele momento final, foi um momento muito triste e difícil dessa pessoa passar até ela morrer. Só que eles pegaram um outro grupo, e esse grupo era um grupo que vivia para pessoas. Sei lá, faziam coisas por pessoas. A vida delas não foi focada nos bens. Foi focada no que eu posso proporcionar para o outro. O que eu posso fazer pelo outro? O momento da morte deles foi um momento tranquilo, sereno e fácil. Como se a pessoa dissesse: escuta, a minha vida valeu alguma coisa. Gente, nós como igreja, nós podemos fazer muito mais. Nós como igreja, nosso coração tem que estar voltado para quem? Cristo, centro da nossa vida. Mas nós como igreja precisamos estar voltado para aquilo que o nosso irmão está sentindo. Abraçar esse irmão, dizer: tamo junto. Se der tudo certo, tamo junto. Se não deu certo, tamo junto, tá? Tamo junto. Se doar. Coloca o teu coração durante essa semana a pensar, a refletir nessa palavra. Quem sabe você vai precisar ouvir 1, 2, 3, 4, 5 vezes até que você entenda, não sei. Mas deixa o Espírito Santo falar o teu coração.
para que você seja encontrado naquele grupo de pessoas que fez valer a pena a tua vida nesse tempo. Amém? Nesse momento a gente vai passar para a Santa Ceia, vamos estar fazendo oração, agradecendo a Deus, porque se tem uma coisa, queridos, obrigada, que eu quero dizer, Jesus era humano. Jesus era humano. E o coração estava voltado para quem? Por pessoas. Ele morreu por mim e por você. Ele se doou, se deu, se... Gente, sem palavras. Sem palavras. O que eu posso dizer para você hoje é que Deus tem algo extraordinário para as nossas vidas. Que o nosso coração esteja voltado. Que Jesus seja o centro da nossa vida. Ele é o único. É o único a ser adorado, o único a ser exaltado. Foi Ele o único que morreu na cruz. Ele foi o único que se deu, que se doou, que se anulou. Pensa, Ele se anulou. Ele poderia muito bem ter dito: Pai, eu não vou morrer por tanta gente pecadora, errada, egoísta. Mas Ele não olhou. O coração dele estava voltado para aquilo que o Pai queria. Faça essa pergunta para você nesse momento. O que o Pai quer de você? O Pai quer o teu coração. O Pai quer o teu coração. O Pai quer que você se renda de todo o coração a Ele. Que você seja flexível, aberto, fiel a Ele. Glória a Deus, vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor. Sabemos que se nós hoje podemos estar com os elementos da ceia na mão, partindo com o nosso irmão, compartilhando com os nossos irmãos em comunidade, é porque Tu, Senhor Jesus, se doou e se deu e se anulou por cada um de nós. Queremos Te bendizer e Te glorificar por esse momento e celebrar, porque hoje, diante desses elementos da ceia, sabemos que Tu não estás morto, mas Tu ressuscitaste, estás vivo, reina sobre as nossas vidas, está à direita do Pai Todo-Poderoso, e tem para nós a herança, as bênçãos, uma vida eterna, e nós Te glorificamos por isso. Fortalece-nos em nome de Jesus. Oh, Paizinho querido, obrigado. Obrigado, Jesus. Jesus, Tu és suficiente sobre a nossa vida. Em nome de Jesus, comam e bebam. Glória a Deus. Sopra sobre nós, uma unção
Presença do alto sopra sobre nós, sopra sobre nós. Uma unção santa da tua presença sopra sobre nós, sopra sobre nós. Uma ótima semana. A gente se vê terça-feira. Até lá, tchauzinho.